Conta pra mim que eu fiquei curiosa. Qual foi o anúncio que passou aí pra você antes do início desse episódio? Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Estamos aqui no Fora da Norma e hoje a gente tem um papo bastante diferente. A gente está aqui com a Elô, com o Jova. Eles já vão se apresentar para vocês, mas hoje a gente vai falar sobre algoritmos. Então, vocês vão descobrir por que eu convidei esses dois para falarem sobre algoritmos com vocês. Jova, consegue se apresentar? Quem é você nessa vasta galáxia? E aí, pessoal? Bom, eu sou o Giovanni, aka Jova. Eu sou sócio de uma agência de performance, a Galpão, né? Basicamente, o que eu vou acrescentar nessa conversa aqui é a minha perspectiva de quem faz esses anúncios aparecerem para as pessoas, né? Quando você vai no site do Mercado Livre, aquele tênis fica te perseguindo pela internet, né? E vou dar minha perspectiva sobre isso, como é que é um pouco do que está por trás, né, de fazer isso acontecer. Boa, já vi. Elô, quem é você? Oi, eu sou a Elô, eu trabalho com redes sociais. Atualmente trabalho com as redes sociais da 42. E eu faço parte, compartilho da perspectiva do Jova, né? A gente trabalha com essas redes sociais e a gente vai dar o parecer de como que tá por trás disso, né? E também como consumidores, né, gente? A gente vai dar dicas para vocês de como usar melhor as redes sociais. Então, vamos começar. Vou fazer uma pergunta para o Jova para a gente começar, tá? Jova, você falou muito sobre a gente entrar no site, de repente, pesquisar tal coisa e aquela coisa te persegue infinito. Como é que isso acontece? Como é que as empresas te descobrem? Como é que é feito esse teu perfil de usuário, de consumidor? Basicamente, o caminho é mais ou menos esse, né? Sempre que você navega pela internet, você está deixando rastros de quem você é. Né? Qualquer site que você acessa, qualquer tipo de conteúdo que você consome e qualquer ação que você toma, como, por exemplo, comprar alguma coisa, né? Deixa rastros de qual é o seu perfil, né? De quais são os seus interesses, né? Sobre o que você consome, né? Os cadastros que você faz em diferentes plataformas vão ajudar os anunciantes a mapear qual é a sua idade, né, qual é sua região de localização. Então, você vai deixando esses rastros, né, sobre quem você é na internet. Os anunciantes vão combinando diferentes bases de dados, né, para chegar ali na tua persona na internet. Né? E aí eles vão ter ali a Mari, essa pessoa entre 25 e 35 anos que gosta de XYZ, que trabalha com tal atividade, né? E a partir do que ela fez recentemente, eles podem entender se ela está pensando em comprar um tênis novo, se ela está pensando em se mudar ou comprar um apartamento. E é mais ou menos assim que as plataformas vão conectando as coisas, né, para fazer com quem está no back-office disso, né, consiga direcionar as comunicações através dessas mídias programáticas. Eu tenho uma pergunta para a Elô também sobre isso. Acho que acontece um fenômeno muito interessante, né, que hoje, na verdade, tem aquela frase de se você não está pagando por um produto é porque o produto é você. Então, essas plataformas, na verdade, a moeda de troca é a sua atenção. Então, elas te prendem o máximo que pode te oferecendo conteúdos que você gosta, mas, na verdade, é porque entre esses conteúdos ela vai inserindo algumas propagandas que às vezes você nem nota que é propaganda. Então, Elô, eu queria perguntar para você qual é a tua perspectiva a respeito disso, de como essas propagandas são feitas, o quanto tem algumas que são intrusivas, tem algumas que são mais inteligentes, o que você acha disso? Hoje em dia é muito difícil uma propaganda que ela tenha cara de propaganda, principalmente quando você tá nas redes sociais, né? Inclusive, eu tava tendo aula sobre isso e o professor perguntou, alguém já comprou alguma coisa por influência? Alguém já comprou alguma coisa porque viu alguém usando e tal? E aí eu peguei e tiveram algumas pessoas no chat que falaram, não, eu nunca comprei nada por influência e tal. Isso, na verdade, é um engano, né? Às vezes a gente tem que ver o que a gente não compra por influência, né? E as propagandas, o algoritmo, enfim, as propagandas em si, elas são muito sutis, elas são muito no dia a dia, no consumo, ali você tá rolando o feed, tá vendo alguma coisa, ai, nossa, blogueiro usou, que legal isso e tal, você vai atrás. Isso já cria todo um universo ali especial pra você, né? O Mark Zuckerberg, a gente brinca, né? Ele tá
Ele sabe o que você gosta, ele sabe o que você não gosta, ele sabe o que mostra pra você. E ele deixa aquela rede social, né? O Instagram, o TikTok não, né? Não é dele, mas enfim. Aquela rede social fica tão gostosa de se estar, né? Que você perde muito tempo ali e, consequentemente, é influenciado em diversas outras coisas. Não só em compra, mas em tipo de pensamento, enfim, diversas outras coisas. Isso é muito interessante, né? Porque eu acho que acontece uma criação de vieses, né? Ontem eu estava vendo um documentário, inclusive vou colocar um aqui, vai além, para procurar, que chama Code Bias, ele tá na Netflix, e ele fala um pouco sobre esses vieses de algoritmo, e tem uma coisa que é muito interessante, porque a partir do momento, né, que essas plataformas, que hoje são as Big Nines, que são 9 empresas que detêm todas as informações de todas as pessoas do mundo, a partir do momento que elas criam esses perfis, e essas empresas elas conseguem comprar esses perfis, né, para poder atingir essas pessoas, é muito interessante o tipo de propaganda que é relacionada, né? Então, por exemplo, se você é uma pessoa com muita condição financeira, muito rica, as propagandas para você ela tem uma estética. Se você é uma pessoa, por exemplo, que tem alguma propensão a estar endividada, elas têm muito mais um call to action, que a gente chama, né, que é a chamada para ação, muito mais emergencial, de vou te tirar dessa enrascada, vou te ajudar, né? esses gatilhos que são formados, né? Então, Jova, conta um pouquinho desse lado, né, mais sombrio das redes e dessa parte de vieses, e um pouquinho do que é legal de fazer e como a gente pode usar bem esses perfis também. Acho que a primeira coisa sobre os vieses, né, e aí o lado sombrio disso, né, até onde você consegue ir a nível de segmentação para chegar em determinado perfil, né, sabendo que esses dados eles estão disponíveis, né, nesse grupo, né, de detentores dos dados das pessoas, tá? Eu acho que a primeira coisa que é importante a gente entender é que para quem está na ponta, né, de definir de definir essas segmentações, né, de montar essas segmentações e disparar as comunicações, existem limites, tá? Então, entendendo que a coisa pode ficar perigosa em algum ponto, como, por exemplo, você apresentar uma proposta um anúncio de empréstimo para uma pessoa que tem um perfil um perfil de pessoa descontrolada, né, de pessoa endividada, ou você mostrar um anúncio sobre um determinado medicamento não comprovado para uma pessoa que está sofrendo de determinada enfermidade, né, tem as travas das plataformas, né? Então, todas as plataformas de anúncio, algumas com mais rigidez e outras com menos rigidez, tem as políticas de anunciantes. Então, as coisas mais absurdas elas já vão ser proibidas, né? Por exemplo, emagreça em uma semana, né? Isso é proibido. Ou fique rico em um dia, né? Ofertas que são ilegais ou mentirosas, ou que até estão ocultando informações, né, já são proibidas pela plataforma, e você não pode nem utilizar isso como comunicação e nem tentar buscar construir segmentações, né, que vão utilizar esse tipo de dado. E aí, em relação a como as pessoas, elas conseguem pegando o gancho até do que a Elu falou, né? Marquezinho sabe o que você gosta, né? Porque você consome determinado tipo de conteúdo, né? Então, à medida que você consome determinado tipo de conteúdo, ele vai te mostrar mais daquele conteúdo, né? Quando a gente fala dos anúncios aí, extrapolando também para redes sociais, né? Extrapolando das redes sociais e indo para outros tipos de plataformas da internet, como, por exemplo, rede de display do Google, rede de pesquisa, né? Isso também é real, né? À medida que você consome, os algoritmos vão entendendo quem você é. Mas o que muitas pessoas não utilizam, talvez por não entenderem que existe, é que você consegue também moldar esses algoritmos a partir do que você realmente quer consumir, né? De anúncio, né? De mídias interruptivas, no caso. Então, às vezes,
você não quer receber um anúncio de determinado tema ou ver ofertas de determinado tema, seja pelo motivo que for, né? Seja porque isso é um gatilho para você, seja porque até a Mari falou o caso da pessoa que estava no YouTube, né, apresentando, e aí do nada aparece um anúncio de vídeo de um produto extremamente fora daquele contexto e que seria muito pessoal para aquela pessoa que estava apresentando. Então, você pode... Sempre existem funcionalidades quando você enxerga, quando você vê um anúncio, de ocultar aquele tipo de anúncio para você, não mostrar mais anúncios daquele tema para você, ou direcionar para a plataforma que você não é a pessoa que deveria estar recebendo aquele anúncio, né? Isso faz com que você tenha um pouco mais de controle, né, sobre o que é mostrado a você. Boa. E é bem isso, né? Eu contei pra ele recentemente uma história que tava numa reunião e de repente uma pessoa foi abrir um vídeo no YouTube pra fazer uma apresentação e começou um vídeo super constrangedor antes com uma propaganda. E a pessoa... Sensível. E a pessoa ficou assim, sabe? Ela ficou completamente constrangida, foi uma situação... Então, quanto essas plataformas também têm responsabilidade nisso, né? Acho que tem um segredo muito grande. Se você quer fugir dessas propagandas intrusivas, principalmente fuja dos clickbaits, né? Então eu vou passar para a Elo explicar um pouquinho o que são esses clickbaits e como é que você molda suas redes sociais para deixar elas do jeito que você gosta. Clickbait é aquilo que você vê, você fala, nossa, isso é feito para mim, meu Deus, que coisa maravilhosa. Então, como Estimula, aguça a curiosidade, né? Sim, de, tipo, não é possível. É um gatilho mental, né? Então, como o Jova falou, emagreça em uma semana. Super perigoso e super clicável. Então, super atrativo, né? Sim, é um gatilho muito, eu quero, eu vou atrás. Então, assim, esse é o clickbait que tem que fugir, né? E como que você faz pra manipular o que você quer ver? Você pesquisa o que você quer ver. Basicamente, é muito fácil. Eu acho que o único cuidado que você tem que ter é, assim... quanto mais você vê o que você quer, mais vai aparecer o que você quer ver. E aí entra naquilo, né? Você fica numa... É tão gostoso ver o que você quer. Daqui a pouco você tá 1 hora, 2 horas, 3 horas. E assim, quando aparece uma coisa que você não quer, é muito fácil você clicar assim, não quero ver esse tipo de anúncio, eu não quero ver esse tipo de conteúdo, né? Enfim. Então, e é muito fácil você ficar e isso acabar, sei lá, isso com certeza faz mal a longo prazo. E tem até estudos de, causa ansiedade, sabe? Piora o sono, etc. Várias outras coisas que pioram no dia a dia. Mas eu acho que você manipular uma rede social para o que você quer é muito fácil. Eu acho que o mais difícil é você entender até que ponto isso é bom para você. Até que ponto ficar numa rede social, sei lá, 6 horas por dia é saudável. Eu cheguei num nível que eu ficava 8 horas por dia em rede social, tipo... Você trabalha com isso também, né? Não, eu trabalho com isso, então... Mas é muito fácil a gente se enganar, tipo, é o meu trabalho. Uhum. Eu vou ficar aqui só mais um pouquinho, porque eu tô pegando referência, sabe? Isso é uma enganação, uma mentira pra você mesmo. Então, quem trabalha com isso faz isso, e quem não trabalha também faz, porque é a hora do lazer, é a hora do entretenimento. Então, eu acho que esse é o maior cuidado que a gente tem que ter, né? E você trouxe um ponto muito importante, Lu, que a gente não consegue mais lidar com o tédio. Então, qualquer segundo que a gente tem, qualquer momento que a gente tem de tédio, é muito fácil já sacar o celular e ficar ali no... Ou qualquer momento de tipo, eu não tenho nada pra falar aqui, eu vou pegar meu celular rapidinho aqui, no elevador, em qualquer momento ali. E você perde a oportunidade de observar coisas que poderiam se tornar referência pra você. Que seja uma paisagem, um ambiente, uma pessoa. Então, quantas vezes a gente fica ali no celular, as coisas acontecem ao nosso redor e a gente nem vê. Então, é muito importante, a gente traz isso como um alerta também, né? A gente tá aí num ano super delicado, que é um ano, né, que vai ter muita mídia, a gente tá num ano de eleições, então todas essas pessoas envolvidas, elas usam as redes sociais com os nossos perfis para tentar manipular a gente. Então, é muito importante a gente ter também bastante cuidado com isso, bastante atenção no que tá chegando pra gente, como tá chegando, e checar os fatos, né? Uma coisa que a gente sempre traz aqui, que esses clickbaits, apesar de criminosos e não aceitos pelas plataformas, eles ainda passam. Então, eventualmente, você tá lá scrollando alguma coisa, alguma notícia, alguma matéria, e de repente vem alguma coisa absurda dessa, daquele chá que resolve a sua vida, você ganha dinheiro, você
perde, ganha peso, o que você quiser, aquele chá resolve. Aquele shake. Aquele shake, então, aquele terreno muito barato, então muito, você tem que tomar muito cuidado, né? Não existe almoço de graça, gente, então você tem que tomar muito cuidado com o que está por trás e quais são as contrapartidas, né? Queria falar com o Jova, trazer ele também para a conversa, para falar que na 42, né, a 42 é uma escola gratuita, como você já sabe, e a gente sim faz um trabalho para chegar nos perfis, nas pessoas que a gente acredita que são os alunos potenciais. Jova, conta um pouquinho como é que é esse trabalho de desenhar o perfil, como é que é esse tagueamento de pessoas, como a pessoa ela pode, né, como a Elo falou ali, organizar o algoritmo, usar ele de uma maneira mais inteligente para que apareçam os anúncios para ela, e no detalhe mesmo, como a pessoa pode, tipo, não gosta desse tipo de publicidade na plataforma, por exemplo, no Instagram, como ela pode evitar esse tipo de coisa. Bom, na 42, né, tem algumas coisas, né, que a gente precisa, alguns steps aí que a gente precisa passar para conseguir chegar a esses públicos corretos, né, nesse perfil que a gente tem de pessoas que a gente gostaria de ter dentro da escola. Aí tem uma coisa que é muito, muito interessante sobre esses rastros que você deixa na internet, lá, a partir do conteúdo que você consome, dentro ou fora das redes sociais, que meio que conseguem dizer para a plataforma quem você é, né? Que são uma coisa que eles extrapolam você como indivíduo, né? Te colocam num grupo, né, ali, e aí ele consegue, a partir do grupo que ele te coloca, as plataformas elas conseguem encontrar grupos semelhantes, né? Grupos com comportamentos parecidos ao grupo que você está, né? Então, quando a gente quer chegar, né, no potencial cadete da 42, o que a gente faz é dizer para as plataformas, ó, eu tenho essa base de dados aqui que são os meus alunos, né, os meus cadetes, encontre pessoas que são parecidas com elas, né, que tenham os mesmos comportamentos, que tenham os mesmos interesses, que tenham os mesmos tipos de rastros na internet, né? Então, a gente sabe quem é o nosso público interno, né? E o que a gente faz é extrapolar isso, né? Dizer para a plataforma que está buscando público externo, traga pessoas parecidas a quem está dentro da minha comunidade. E aí, para a gente, tecnicamente falando, para a gente chegar nesse nível de sofisticação e segmentação, né, a gente tem que colocar os robozinhos dentro do site, né, os robozinhos que vão fazer traqueamento, que são justamente os códigos, né, que vão marcar a pessoa que está visitando aquela página, né, e fazer o cruzamento com os inventários, né, dos anunciantes, né, que são os grupos de segmentação, né, e tentar fazer um match ali. Então, basicamente, a gente precisa estar com toda a estrutura tecnológica de coleta de dados pronta nos canais da 42 para a gente conseguir dizer para a plataforma exatamente quem ela deve buscar e ter um maior nível de assertividade. Isso faz sentido para vocês? Total. Só fazendo um adendo àquilo que eu falei sobre clickbait, nós da 42 temos um problema muito grande, porque pelo fato de ser uma escola muito boa e ser de graça, parece muito um clickbait. Parece muito que é uma mentira, parece muito assim, clique aqui, sabe? E a gente vai roubar tua alma. E não é isso. Então essa é uma dificuldade que eu e o Jova, a gente encontra em fazer com que as pessoas que estão ali nessa... que a gente encontra, né, que são parecidas com nossos cadetes, como o Jova falou, que elas vejam e que elas pensem, não, isso é uma instituição séria. Não é uma mentira, sabe? Eu acho que essa é uma dificuldade, um desafio que a gente tem enfrentado até que muito bem, mas é sempre uma dificuldade, né? É um cuidado para mostrar o quão sério é e o quão profundo sim. E que realmente, né, o que a gente fala, é de graça, mas a contrapartida é tempo, a dedicação, então é muito difícil você falar isso numa frase. Então a 42, a gente fez até um podcast para isso, para explicar exatamente o que é essa escola, porque não é algo que a gente consiga explicar em uma frase, a gente não consegue pegar assim, então a gente vai explicando nos detalhes, né? A gente estava falando sobre como
organizar esses algoritmos para a gente usar o melhor deles, né? Então, a Elo estava falando, tem 3 pontinhos, você pode procurar em qualquer rede social que você for, vai ter um lugar de configuração de 3 pontinhos, você pode ativamente falar, eu não gosto desse conteúdo, eu não quero mais receber anúncios como esse, porque você não precisa ficar recebendo passivamente aqueles anúncios que são intrusivos. Você fala, não quero receber esse conteúdo, não é relevante, e daí você vai conseguindo construir isso, né? Que daí entra naquele outro problema que a Elo falou, que é a bolha. Então, esses algoritmos, eles também nos colocam numa bolha e enviesam nossa visão de mundo. Porque a gente não consegue ter uma visão do todo, a gente tem uma visão do que a gente gosta. E ter uma visão do que a gente gosta é algo muito confortável e aquilo vai nos colocando cada vez mais dentro dessas redes e tiram da gente muito o que a gente tem de mais precioso, que é o nosso tempo, né? Como é que você vê isso, Jova, a longo prazo, né? Essa evolução do marketing cada vez mais personalizado, que hoje você fala com o indivíduo, como é que você imagina isso acontecendo para os próximos anos? Eu acho que tem um cenário que tá bastante em discussão no momento, né? Que é toda a gestão desse conjunto gigantesco de dados pessoais, né, que acabam se tornando públicos para essas empresas. Né? A gente chegou num ponto, né, que por essas plataformas terem dado tanto poder para os anunciantes, né, a gente está chegando num ponto de chegamos no ponto, né, já nos últimos anos, de regulamentação. Né? Então, hoje, aqui no Brasil, o LGPD, lá na União Europeia, a GDPR, né, é o conjunto de diretrizes, né, do que você pode e o que você não pode fazer com dados pessoais das pessoas e diretrizes para dar mais controle para as pessoas sobre os dados que as empresas têm delas. Né? Então, a maior parte dos sites maiores hoje, né, você já tem a opção de desativar esses cookies, esses robozinhos que coletam os teus dados de perfil e cruzam com uma base. Então, hoje as pessoas têm muito mais poder de dizer se elas querem ou não estar dentro desse game aí de estarem em públicos, em clusters que podem ser segmentados. A gente chega nesse ponto muito por conta da responsabilidade do anunciante, que por muitos anos teve muito poder nas mãos, né? Muito poder de segmentação nas mãos, só que quando você dá muito poder, né, para alguém que tem interesses financeiros muito específicos, as pessoas podem sair um pouquinho do caminho ali de gerar valor para as pessoas e usar os dados de uma forma perigosa, né? Usar esse poder de uma forma perigosa. A gente viu isso acontecendo eleições mundo afora. Então, o movimento que acontece das plataformas serem um pouco mais limitadas. A gente começou a ver isso agora com as leis, e agora, a partir do ano que vem, desses próximos anos, a gente vai ver isso, né, nos navegadores, né, nas empresas onde a gente utiliza a plataforma para consumir o conteúdo, limitando também essa coleta de dados. Então, já tem se falado aí do fim dos cookies, as plataformas de anúncio, né, vão mudar as formas de como elas coletam esses dados e tirar cada vez mais esse poder de personalização de mensagens, de você conseguir falar com um perfil muito específico. Então, num cenário onde não é mais só apertar botão para você chegar na pessoa certa, a gente quase volta para um tempo onde tá, beleza, agora eu tenho que ser mais assertivo ainda na minha mensagem. Preciso chamar a atenção das pessoas com o meu conteúdo, com o meu anúncio, com a minha estratégia de comunicação de forma mais eficiente, né? Porque eu já não vou estar mais falando ali quase, sei lá, com um grupo de 100 pessoas. Eu vou ter que ampliar, falar com mais pessoas, né?
ser mais relevante para que nesse grupo maior eu consiga encontrar as pessoas que eu quero. Então, para de ser uma coisa de tech, traquear as coisas, né? E apertar botão, para ser uma coisa do tipo ser mais relevante, ser mais assertivo, conseguir criar mensagens mais direcionadas e que as pessoas se importem. Você falou uma coisa que eu acho que é super importante, então cuidado, não aceite cookies de estranhos, né? Então, tem uma brincadeira que a galera faz muito, né? Que antigamente os nossos pais falavam pra gente, tipo, olha, cuidado, não fale com estranhos na rua. E hoje os nossos pais estão na internet falando com estranhos e repassando coisas. Então eu sempre falo, meus pais, hoje a gente tá, né, num processo aí de educação, então eu falo pra eles, antes de compartilhar fake news, troca comigo e com meu irmão que a gente vai verificar se isso a veracidade disso. Isso é muito sério, né? A gente passou aí pelo caso da Cambridge Analytica, que eu acho que as pessoas, quando a gente fala sobre privacidade de dados, elas, eu não tenho o que esconder, pra mim tá tudo bem. Mas não é sobre isso, é sobre o poder de manipulação que essas redes têm, né, nas nossas vidas. E quando a gente fala sobre poder de manipulação, é justamente sobre entender que momento você vai estar mais chateado, que momento você vai estar mais animado, para poder colocar um anúncio que pode impactar e que pode te levar ou a tomar uma ação ou a fazer uma compra baseado no seu estado emocional. Isso não é Black Mirror, isso é o que acontece, né? Então, quando a gente fala sobre esses perfis que o Jova estava comentando, né, esses traços que a gente deixa na internet, desde o tempo que a gente fica olhando para uma tela, então se você está scrollando, ou você passa 2 ou 5 segundos em um conteúdo, isso vai criando os seus traços e vai montando o teu perfil dentro dessas plataformas, e esses dados são usados, obviamente, para te vender alguma coisa. Então, fique atento, tome cuidado com isso. Muitos alunos não estariam estudando na 42 se não fosse para um anúncio nosso. E isso é muito legal, porque é o nosso trabalho e a gente está fazendo isso com um viés positivo. A gente está indo atrás de pessoas que a gente sabe que podem mudar as suas vidas aqui. E a gente acredita muito, eu e o Jova, a gente acredita muito no 42. E é por isso que a gente está aqui. Então, eu acho que tem sim, claro, tudo tem um viés negativo. Se você for ver, tem sim. Mas trazer esse olhar crítico é fundamental para que nada possa te manipular a tal ponto de não, vou votar em X ou votar em Y, sabe? Eu acho que é mais ou menos por aí. Perfeito. A economia da atenção, né, que você falou. Então, eu acho que a nossa mensagem aqui é muito questionar, né? Que você se questione como você está usando a sua atenção. E é isso, se você usa redes sociais para estudar, como muitas pessoas fazem, se você usa o YouTube para estudar, como muitas pessoas fazem, continue fazendo isso, mas tenha consciência do que você está fazendo e do que está chegando para você. Então, eu queria que o Jova terminasse contando um pouquinho só sobre o trabalho da Galpão, que é um trabalho super legal. A gente sempre, tudo que a gente faz, né, tanto na 42, quanto os alunos que estudam aqui, quanto os nossos parceiros que trabalham com a gente sempre fala muito sobre ética, sobre como a gente usa as ferramentas que a gente tem para melhorar o entorno, para melhorar o convívio da comunidade. E a gente acredita sim que a tecnologia, as redes sociais são um caminho para isso. Eu queria que o Jova terminasse contando um pouquinho do trabalho da Galpão. Bom, a Galpão, né, eu não chamaria de uma agência, né? Eu acho que a gente é muito mais uma assessoria, uma consultoria, né? Em termos simples, uma empresa, né, uma instituição como a 42 chega para a gente e diz: eu tenho que bater uma meta, né? Eu tenho que chegar em determinado público, eu preciso chegar em número XYZ, né? E o que a gente vai fazer é conectar as coisas para aumentar as chances disso acontecer. Conectar as coisas, conectar o que a gente tem disponível de tecnologia de coleta de dados, a gente tem de plataforma de anúncio, né? E o que a gente pode usar de abordagem de comunicação, né, para a gente conseguir criar um organismo ali que empurra, né, essa empresa de instituição para frente. Uma coisa, além de toda essa coisa, dessa abordagem de performance, né, a minha percepção pessoal sobre sobre o impacto desse tipo de trabalho, né? A gente falou da questão de tudo como se usa a ferramenta, né? Como é que o anunciante, né, vai usar. E quando eu comecei a empreender há uns 5, 6 anos atrás, né, o que eu pensava, né, de impacto que eu queria deixar no mundo era conseguir impulsionar
né, aumentar o valor dessas marcas que conseguem melhorar a vida das pessoas, né, que tem impacto real. A gente começou com o branding lá atrás e hoje a gente vê que a gente conseguir fazer essas empresas baterem meta é a nossa forma, né, de causar esse impacto positivo no mundo, e a 42 está aqui, é o exemplo perfeito disso. Né? A cada anúncio que a gente coloca na rua, a gente sabe que a gente tem a possibilidade de mudar a vida da pessoa que está do outro lado da tela ali. Então, assim, no resumo, o que a Galpão faz é conectar boas ideias a pessoas interessadas, né? Então, acho que, em resumo, é isso. Né? E, gente, estamos já encaminhando aqui para o final do podcast. Eu queria que vocês dessem as últimas mensagens aí para o pessoal não ficar apavorado, não precisa deletar a rede social se você não quiser. Se quiser também pode, você é livre, você faz o que você quiser. Mas, enfim, gostaria que vocês terminassem esse episódio. Elô? Eu acho que muito mais do que você ficar desesperado de, meu Deus, estão com meus dados e tudo mais. Eu acho que é mais uma visão crítica de onde você está gastando o teu tempo, como você está gastando, onde você está, sabe, se colocando. Eu acho que é muito mais isso. E isso é uma coisa que a gente fala muito aqui na 42, do autoconhecimento, autogestão do tempo, de você entender, ter um pensamento crítico, ter uma visão aguçada para entender, cara, até isso talvez não seja muito o que eu acredito, isso tá, sabe? Então eu acho que ter essa visão, esse senso crítico é extremamente importante, independente se você tá numa rede social, se você tá num lugar físico, se você tá conversando com alguém, tudo. Eu acho que você tem que ter esse senso crítico de entender se isso faz sentido ou não pra você, né? Jova? Bom, acho que o ponto aqui o ponto que eu quero trazer é dê valor aos seus dados da mesma forma, né, que as instituições, empresas dão. Né? Seus dados são muito, muito, muito valiosos para muitas pessoas, né? Mas a gente vê que muitas pessoas não dão tanto valor para os seus próprios dados, né? E não protegem eles de uma forma adequada. Então, acho que é muito nesse sentido, né? Esconda mais seus dados, né? Esconda mais as coisas que você faz. Pense para quem você tá entregando seus dados, para as empresas que você está entregando seus dados, para que você tenha mais controle, né? Mais controle sobre quem sabe o que de você. E isso passa, acho que dicas práticas, né? Quando teve aquele link da família, cafeteira de graça, cuidado, não clica. Se você está vendo um site meio suspeito, cuidado, não clica. Se estão pedindo acesso à sua câmera, seu microfone, cuidado. Então leia antes de aceitar as coisas, não saia aceitando qualquer site e pense muito mesmo, você precisa consumir esse conteúdo, você quer mesmo entrar ali? Então acho que são algumas dicas bem práticas e bem rápidas, assim, né, de coisas do dia a dia mesmo, que às vezes vem, a gente acaba entregando dados bancários e acaba sendo um baita transtorno. Então acho que vale muito a gente ter esse senso mesmo, como a gente já falou aqui, senso crítico. Gostaria de agradecer ao Jova por estar aqui com a gente, obrigada pela parceria e por justamente fazer a ideia da 42 chegar a mais pessoas, inclusive você que provavelmente está vendo esse vídeo. E obrigada, Elô, de novo por estar aqui com a gente. Beijos!